Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e esse aqui é o nosso canal Degustação Teológica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O assunto hoje é sobre protestantismo e catolicismo, tendo como base, né, alguns pontos que foram falados num podcast, que foram tratados, apresentados num podcast muito famoso, né, do Inteligência Limitada, apresentado pelo Vilela, e que é um programa excelente, tá? Na internet, no YouTube. O Inteligência Limitada é muito bom, recebe grandes nomes aí da igreja, né, da teologia para falar, só gente fera que vai lá. E é um programa aberto, eu chamo de programa, né? Um podcast. Ele é aberto porque ele recebe vários convidados, trata de vários assuntos. Então, é um dos melhores programas que eu posso, assim, hoje, né, dizer que existe na internet. Tem muitos outros, obviamente, mas pelo YouTube é um dos melhores, né? Eu recomendo aí, tá bom? Luiz Saião já passou por lá, Hernandes Dias Lopes, Iago Martins, se eu não me engano. Bom, eu acho que o Iago também, se eu não me engano. E o padres, né, diversos padres, outros pastores estiveram lá, nomes assim de peso. E o assunto que eu quero abordar aqui, e eu quero já indicar, se caso você não viu, agora em dezembro de 2023, eles tiveram uma entrevista com um debate, né, com o padre José Eduardo, que é um padre muito inteligente, muito sábio, tem um conhecimento muito grande na teologia, na Bíblia também. É um padre que tem aí o meu respeito, tá? É uma pessoa muito humilde, muito centrada, respeitosa. Então, vai aí, deixa aqui essa consideração, né, pelo padre José Eduardo, tá? E esteve também um pastor que eu até então nem conhecia, e agora estou conhecendo, e acho que muita gente está conhecendo, que é o pastor Paulo Sérgio, um pastor da Igreja Batista, um pastor batista, de excelente nível acadêmico também, um teólogo de grande conhecimento, e é um debate de altíssimo nível, tá? Tá aí a imagem, tá? A, da propaganda aí que eu estou fazendo, né? Do episódio aí, desse debate no Inteligência Limitada, no YouTube. Quando você puder, dá uma procurada e assiste. São 4 horas. Tem os cortes também, né? Se você quiser, você pode ver trechos, mas o interessante mesmo é você pegar com tempo. Se não der para assistir de uma vez só, você assiste um pouco, depois no dia seguinte você continua assistindo, no outro dia você assiste mais um pouco, até concluir. Eles são esse programa é um total de 4 horas, 4 horas e pouquinho de podcast, tá? Então é para quem gosta mesmo, para quem tem paciência, mas para quem, sobretudo, quer aprender, tá? Porque eu costumo dizer, coisa rápida, vídeo rápido, serve para vender, serve para quem tem pressa. Mas para quem quer aprender e sabe que precisa ter tempo para refletir, os vídeos mais longos, eles trazem muito mais informação, muito mais conteúdo, tá bom? Então, é a partir desse podcast que eu vou dar aqui os meus, colocar alguns pontos de vista que eu tenho sobre os assuntos que ali, não todos os assuntos foi falado, né? Foram tratados muitos temas, eu não vou ficar em tudo, tá? Mas eu quero colocar 2 pontos aqui que eu já havia, inclusive, em alguns vídeos anteriores, tratado a respeito. Um dos vídeos é esse aí, né? Falando aí do sinal da cruz, né? Como surge aí o sinal da cruz na igreja e como que é aí a questão das imagens de escultura, como elas, qual o objetivo inicial do uso dessas imagens, tá? Então tem esse vídeo aí que tá no meu canal,
Acho que vale a pena você dar uma olhada também, para você se aprofundar. Se você é católico ou se você é evangélico, vale a pena você procurar, tá? E eu costumo dizer que tem muito evangélico, gente, que assim como muito católico também, que não conhece a própria fé, a própria história, a própria igreja. E um evangélico às vezes conhece muito pouco do catolicismo, e um católico conhece muito pouco também sobre um evangélico, né, um protestante. Por que que o protestante pensa assim? O católico tem que se aprofundar e entender qual é o pensamento do protestante para ele ter essas divergências comigo que sou católico, né? Da mesma forma, o evangélico tem que conhecer, né, qual é o pensamento do católico na sua profundidade, para que eu discorde dele. Então, assim, tem que ter essa reflexão, porque tem muita gente ignorante, tanto de um lado quanto do outro. Tem muito católico que vê tudo errado no pensamento evangélico, não sequer quer entender ou quer discutir o assunto, e tem muito evangélico que faz o mesmo em relação ao católico, tá? Então você pode afirmar sua fé, você pode falar, não, eu sou protestante por isso, 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 mas tendo a certeza, né, de que o que realmente o católico faz lá que você não concorda, e o porquê, tem que ter as bases, tá? Da mesma forma o católico tem que entender, ou tem que saber explicar, né, por que ele discorda veementemente de um protestante, de um evangélico, tá bom? Outro vídeo que eu tenho no canal, que eu acho que é interessante você procurar, é esse aí falando da tradição e da escritura, tá? Tá no meu canal também, eu falo por que que o evangélico fica firme nas escrituras e por que que o católico abraça a tradição, né? Qual a divergência entre as duas coisas, ou até que ponto existe uma divergência. Tá no meu canal também, acho que vai ser muito interessante para você aprender um pouco mais e entender os conflitos e os pontos conflitantes desses dois lados, né, do cristianismo, um lado católico, um lado protestante, e tem essas divergências em diversos pontos relacionados aos dogmas, tá? Principalmente quando se fala de tradição e escritura, tá bom? Bom, e então vamos lá. Eu vou dar aqui início ao assunto, né, sobre alguns pontos que foram tratados ali no podcast, né, do o padre José Eduardo e o pastor Paulo Sérgio, no podcast Inteligência Limitada. Mas antes eu quero que você faça um favor pra gente, ajuda a divulgar o canal, se inscreve nesse canal, dá o seu joia, né, dá um curtir aí, seu like, tá bom? E compartilha para um amigo, para alguém, divulga o canal. É um canal simples, sim, sou um pastor, não sou um youtuber, mas estou aqui gravando vídeos e contribuindo também para levar a informação para aqueles que querem informação. Pelo menos uma degustação, para que você possa querer mais e se aprofundar depois de ver esse vídeo. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, os evangélicos, no meu caso, né, ou todos os evangélicos, né, a sua maioria pelo menos, tem a sua tradição, bebe na tradição da igreja reformada, da igreja protestante, tá? Dos primeiros reformadores da igreja, já vou explicar por que a ideia de ser chamado de reformadores, porque chama-se de reforma protestante, já vou explicar isso. E aí, o movimento que surge da reforma protestante é o chamado movimento evangélico, né? O que vai ser desenvolvido a partir da reforma protestante. E esse movimento ele tem a sua origem, sua raiz, sua base na reforma. E um dos lemas da reforma, são vários lemas, mas um deles é o sola escritura, ou seja, o somente pelas escrituras. A minha fé tem que estar baseada, solidificada, tudo que eu penso tem que ser analisado somente pelas escrituras, tá? Então todos os evangélicos têm esse ponto de vista, tá? A partir desse ponto em comum, tá? Lembrando vocês que existem vários evangélicos, ou melhor, no meio evangélico, né? Não existe uma unidade, tá? Construída, isso é um fato, desde lá da Reforma. Os luteranos pensam, a partir das escrituras tem algumas interpretações diferentes dos presbiterianos, que são diferentes de alguns pontos dos congregacionais, que pensam diferente de alguns pontos dos metodistas, e aí vem os batistas que pensam diferente de vários pontos dos demais,
e aí surgem os assembleianos que são pentecostais, aí o meio pentecostal diverge do meio tradicional, e assim, todo mundo tem uma mesma base, que é a escritura, todo mundo tem uma solidez de pensamento no que significa o só a escritura, tá? E nos fundamentos da fé, tá? Ou seja, todos são trinitarianos, todos creem nas questões fundamentais da fé, salvação, que é a regeneração, novo nascimento, vida eterna com Deus, julgamento final, todo mundo crê nisso. O que vai divergir de uma igreja para outra são alguns pontos que nós chamamos de teologia secundária ou de discussões acerca de pontos secundários da teologia, tá? Não é a teologia fundamental que se discute, mas pontos secundários dela, tá? Então, nesse ponto há uma divergência gigante. Por exemplo, há uma crítica enorme, inclusive uma crítica ruim, né, contra os neopentecostais, né? Esse pessoal que abraçou a teologia da prosperidade, confissão positiva e outros pensamentos relacionados a esses, que é uma igreja mais materialista. Os demais evangélicos, eles rejeitam tal pensamento, assim como a maioria dos evangélicos também abraçaram a teologia tradicional, ortodoxa do protestantismo, também rejeita, por exemplo, a teologia liberal, que é uma teologia mais filosófica, que não crê, né, totalmente em milagres, fica meio cética. Então a igreja evangélica também rejeita essa teologia, que é abraçada por alguns ramos de algumas igrejas evangélicas, principalmente históricas, ok? Então isso tem que ficar claro aqui. Então, quando você vê um cara aí na televisão, né, falando aí, vamos ungir um copo de água, vamos vender para você um feijão mágico para você ter prosperidade, vamos ungir suas vassouras para você varrer sua casa, nós estaremos entregando aqui uma rosa ungida para você levar para casa. Essas coisas todas místicas, né, que tem muito no meio neopentecostal, a maioria da igreja evangélica mais ortodoxa, tá? Mais tradicional, que tem uma raiz teológica mais bíblica, eles não vão aceitar isso aí, tá? Então essas igrejas são inclusive questionadas quanto ao seu evangelho ser o evangelho bíblico, tá? Então não vou nem citar nome de igrejas que fazem isso, você deve imaginar, tá? Então outras que pedem dinheiro, fazem desafio de dinheiro. Eu quero ver aí, ainda usa o nome de Deus, né? Eu quero que 10 pessoas se levantem aí para ofertar R$1.000. Deus vai pôr no seu coração de ofertar R$1.000. Aí o auditório é cheio, tem mais de 500 pessoas, geralmente são igrejas grandes, né? Ali se levantam pessoas com R$1.000. Depois agora mais 30 pessoas vai se levantar com R$500. Aí outras 30 se levantam com 500 e vai baixando até chegar num real. Isso aí é ridículo, isso aí é fazer da fé um comércio, tá? Nós rejeitamos a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia rejeita isso aí, isso é condenável. E eu quero dizer que, por favor, não coloque todos os evangélicos nesse meio aí, nesse bojo, tá? Inclusive, também aquele pessoal pentecostal, eu sou carismático, eu creio no movimento espiritual, da renovação dos dons. Eu fiz um dom sobre dom não, ó. Eu fiz um vídeo sobre isso, esse vídeo aí, ó, Por que não sou cessacionista, onde eu explico, né, que eu creio nos dons espirituais, não falar em línguas, nas revelações, profecias, mas eu coloco aí motivos por que creio e coloco também a questão da centralidade bíblica, tá? Tem um outro vídeo que eu faço que é muito importante, que é esse aí, tá tudo no meu canal isso aí, tá? Pentecostal sim, né? Mas um pentecostal não menino, não infantil, tá? Que mostra excessos no meio pentecostal, onde são, na verdade, movimentos onde as pessoas rodopiam, né? Gesticulam, fazem uma bagunça na igreja e chamam aquilo de poder de Deus. E isso não tem nada a ver com o poder de Deus, isso aí é o que nós chamamos de meninice, ou de
Deus que me perdoe, né? Pode haver até coisas malignas ali no meio, enganando o povo e transtornando, trazendo vergonha ao evangelho do Senhor. Então, para ser pentecostal, para crer nos dons, não precisa desses exageros, essas loucuras que a gente vê em algumas igrejas, tá? Eu falo isso com muita tranquilidade aqui, queridos, porque até o canal é para quem quer crescer, né? Quem quer ficar criança, desliga, sai, porque isso aqui é para quem quer avançar, quer amadurecer. O canal é para isso. A degustação teológica é para te dar fome de crescer mais, de expandir teu entendimento, tá? Sem perder, claro, sem perder a espiritualidade, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. É importante que a gente fale sobre essas coisas, tá? Porque as pessoas às vezes criam um estereótipo, né, evangélico, coloca todo mundo num saco, no mesmo saco, né, como se diz, né, farinha do mesmo saco, e acha que todo evangélico pede dinheiro, todo evangélico é místico e oferece rosa ungida para os outros, todo evangélico que é pentecostal faz esse tipo de doideira no culto, de subir em cadeira, rodopiar, marchar e outras coisas mais, né? E isso aí não é verdade, isso aí são alguns segmentos que infelizmente abraçam essas coisas que absolutamente não tem a ver, ou não tem a ver absolutamente nada com a fé bíblica evangélica. Beleza, pessoal? Fique claro aqui estas coisas já para iniciar o vídeo, tá? Bom, mas o ponto em comum dos evangélicos é que tudo que a gente vai fazer tem que ser analisado pelas escrituras, tá? Tem que ser avaliado pelas escrituras. Está em conformidade com as escrituras ou não está? As escrituras dizem que isso está certo ou não está certo? Então, a Igreja Batista por Fraternidade, por exemplo, no nosso estatuto está dizendo lá que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Fé e prática, conduta. Nós somos analisados à luz das Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, tá certo? Lembrando que o Antigo Testamento, ele é lido à luz do Novo Testamento, tá? Beleza, pessoal? E os católicos? Os católicos não creem na Bíblia, então? Claro que creem na Bíblia. Os católicos também creem na Bíblia. Lá no podcast, o padre José Eduardo deixa isso muito claro. Só que eles creem também na tradição da igreja. Por quê? Porque, segundo eles, a Bíblia vem depois da igreja. A igreja ela é edificada por Jesus, tá? Tá em Mateus isso, lá no capítulo 16, versículo 18. Jesus edifica a igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Tá? Então é Jesus que edifica, que levanta a sua igreja. E aí, então a igreja é levantada por Jesus, né? E para a verdade, para o bem da verdade, é que a Bíblia que os apóstolos usavam, que Pedro usou, Paulo usou, né? Que outros usavam, a Bíblia que se usava naqueles tempos, né? Nos tempos que o próprio Jesus usou, foi o Antigo Testamento, tá? De Gênesis a Malaquias. Tá certo? É o Antigo Testamento que nós temos aí na Bíblia cristã, é a Bíblia que Jesus usava. Por quê? Porque o Antigo Testamento está repleto das profecias que apontavam para quem? Para Jesus. Então, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, quando Paulo ia pregar, principalmente quando ele ia pregar para judeus, ou Pedro ia pregar para judeus, João ia pregar para judeus e outros, eles citavam o Antigo Testamento para convencer os judeus de que aquele Jesus que foi crucificado é o mesmo que as profecias do Antigo Testamento apontavam, diziam que era ele. E assim era feita a pregação, tá? Agora, o pensamento da igreja, a conduta da igreja, a vida da igreja, ela inicialmente, ela é desenvolvida oralmente, ou seja, verbalmente, não tinha nada escrito. A primeira, o que se dizem, né? O que dizem os historiadores da igreja e os teólogos mais renomados é que o primeiro escrito do Novo Testamento canonizado, o primeiro escrito, a primeira carta que nós temos escrita foi uma carta do apóstolo Paulo. Ou seja, a primeira a ser escrita foi um documento paulino. Foi Paulo o primeiro a deixar uma carta para uma igreja, a mais antiga que se conhece no cânon do Novo Testamento. Tá?
E o evangelho, são quatro evangelhos que nós temos canonizados, certo? O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, certo? São os quatro evangelhos canonizados. A tradição diz que Mateus foi o primeiro a ser escrito. Alguns teólogos com estudos mais recentes acreditam que Marcos teria sido escrito até antes mesmo de Mateus, né? Todos concordam que Lucas escreveu fazendo pesquisa no boca a boca com pessoas que ainda eram vivas daquele tempo, né? Que andaram com Jesus e podiam testemunhar das coisas, e ao mesmo tempo ele lê os escritos de Mateus e Marcos, e se aproveita também para completar as informações no Evangelho de Lucas, que ele está escrevendo. E lá no final do século I, né, no finalzinho do século I, entre o ano 96, 97 ao ano 100, o João, o apóstolo, escreve, aliás, ele escreve até um pouco antes disso, né, entre o ano 90 e o ano 100, ele escreve o seu evangelho, o evangelho de João. É o último a ser escrito dos quatro canonizados que temos. Então, vamos pegar os primeiros evangelhos, que estão entre Mateus e Marcos. Vamos usar Mateus conforme a tradição, tá? Segundo a tradição, o evangelho de Mateus foi escrito entre o ano 50 a 55, né? Entre o ano 50 e 55 depois de Cristo. Ora, se Jesus, né, entre o ano 50 a 55, tá? Pode ser que foi escrito no ano 50, no ano 51, no ano 52, não tem uma data exata, mas foi entre o ano 50 até o ano 55 aproximadamente, mais ou menos. Vamos supor que foi escrito no ano 50, o primeiro evangelho de Mateus. Jesus já tinha sido elevado aos céus uns 20 anos. Tá? Se foi no ano 53, por exemplo, que foi escrito o Evangelho de Mateus, já fazia 20 anos que Jesus tinha subido para o céu, 20 anos que Jesus já tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, subido para o céu. 20 anos sem Novo Testamento escrito, não tinha como você, evangélico, tem hoje, o Novo Testamento na tua mão, livros de teologia, não tinha nada disso. Então não tinha, era oral, o ensinamento era oral. É aí que surge o pensamento católico de que a tradição ela nasce antes das escrituras. Entendeu? O que não é tão absurdo para a gente entender. Beleza? Então, por isso que o segundo o padre José Eduardo, inclusive no podcast ele fala, que a Bíblia tem a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, os católicos creem na Bíblia, mas que ele diz que além da Bíblia tem também as verdades que não foram relatadas na Bíblia. Tem coisas que estão na Bíblia, tem coisas que não estão na Bíblia. E a igreja tem essas coisas, além da Bíblia, tem o ensino oral da igreja, né? Tem o ensino da tradição da igreja, da tradição oral, tá? Bom, e aí é o seguinte, entra nessa discussão, né? Que o católico, então, ele é a igreja que produz a Bíblia, e não a Bíblia que produz a igreja. Então, o católico diz, eu creio na Bíblia. Tem um padre que fala isso, é o padre... Ai, meu Deus do céu, qual é o nome dele? Fugiu da minha mente. É um padre bem, assim, apologeta do catolicismo, tá? Eu esqueci o nome dele. Se eu lembrar depois eu falo. Ele diz o seguinte, eu creio na Bíblia, porque a igreja diz que crê na Bíblia. Então, quando a igreja diz que crê na Bíblia, eu creio na Bíblia, porque eu estou com a igreja, faço parte da igreja. Então, a Bíblia, ela vem depois da igreja, ela é produzida por pessoas que são da igreja, ou seja, Pedro era da igreja, Paulo era da igreja, Lucas, Mateus, Marcos, João, Tiago, né? Judas, todos que escreveram, eles eram da igreja, eles faziam parte da igreja. Então, todo documento produzido que tem a ver com a igreja, escrito, são escritos por pessoas que são genuinamente da igreja. Então, a igreja vem primeiro. E por isso é validada a tradição da igreja, tão importante quanto as escrituras. Então, tem um monte de coisa que os católicos vão fazer que o evangélico vai falar, pô, mas isso não está na Bíblia. E ele fala, sim, mas está na tradição.
Porque a tradição nasce junto com a Bíblia, ou melhor, a tradição nasce primeiro que a Bíblia até. Ou vão sendo desenvolvidas juntos, tanto a Bíblia quanto a tradição. Você entende, irmãos? Não acho que o evangélico, até aqui, dá para você entender direitinho porque o católico tem isso. O meu problema, o nosso problema é quando uma leitura que a gente faz, a gente encontra pequenos choques. Não em tudo, mas em alguns pontos a gente encontra alguns choques com o que diz a tradição, com o que diz as escrituras. E é aí que o católico não admite. O católico diz que a tradição e a escritura está perfeitamente em sintonia e harmonia. E o evangélico não vê bem assim. O evangélico acredita que existem pontos, não tudo, mas existem pontos do catolicismo que há uma divergência gigantesca, que uma coisa anularia a outra. Ou a tradição está certa ou as escrituras estão certas. Chegam em alguns pontos que as duas coisas não dá para ser lida e dizer que é a mesma coisa. Ou que estão se complementando, tá? Já já eu vou falar sobre isso. Agora, quando foi que o evangélico, né, apareceu no cenário? Porque existe também da parte do católico aquela discussão de que a igreja verdadeira é a igreja católica e que os evangélicos são os hereges que pensaram diferente, já que a palavra heresia, né, no seu significado mais profundo, significa exatamente isso. É aqueles que têm um pensamento divergente, né, o que pensam diferente, é um pensamento herege ou herético, né? E aí uma heresia consiste exatamente nisso, no pensamento divergente daquele que é ensinado. Tá? Então, o que a igreja ensina, o que a Bíblia ensina, quem pensa diferente é um herege. Segundo os católicos, o Lutero e companhia que saíram da igreja lá no século XVI, né? A Reforma Protestante, o movimento começa com Lutero, o pai da Reforma, no ano de 1517, tá? A igreja já estava aí 1500 anos de pé trabalhando. Os católicos já estavam aí fazendo a obra de Deus já antes de surgirem os evangélicos ou o movimento protestante. Ok, pessoal? Que isso fique claro. Agora, qual é a explicação que o evangélico dá para o católico? E aí eu quero que o católico entenda. Eles acusam Lutero de ter sido usado pelo diabo para dividir a igreja. Eles acusam os reformadores de rejeitarem os ensinos da igreja, a tradição, né, e ficando só com uma parte da verdade que é a Bíblia, né, que é a Escritura, ignorando todo o resto. E de que eles provocaram uma divisão na Europa. E acusam os evangélicos de várias coisas. Aí o evangélico, ele explica. E eu quero que, se você for católico e estiver assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda. O movimento de tentar reformar a igreja, de renovar a igreja, né? Na verdade, ele tem o seu início com a ideia de retornar às origens. Não era, na verdade, criar um pensamento progressista, de liberdade, não era bem isso. A ideia dos reformadores, os primeiros reformadores, era tentar fazer com que a igreja retornasse às suas origens, ao seu início. Por que isso? Porque a igreja ela foi se afastando. Isso é um fato. Dizer que a igreja do século X, estou falando do século X, do ano 900 e alguma coisa, ou vamos colocar a igreja do século XI, igreja do ano 1001, do ano de 1050, ano de 1070. Ou dizer que a igreja nos tempos de Lutero, do século XVI, ano de 1500 e alguma coisa, dizer que aquela igreja, ela se parecia, era igualzinha à igreja do século I, da igreja onde os apóstolos estavam, realmente, conforme as narrativas bíblicas. Dizer que aquela igreja é igualzinha à igreja do século II, depois da morte dos apóstolos, né? Que aí os bispos assumem o papel de liderança da igreja após a morte dos apóstolos. No século II isso acontece. Dizer que essa igreja do século XV, século XVI é igualzinha àquela igreja do século II, gente, desculpa, aí é uma desonestidade católica. É uma desonestidade católica. Não é a mesma igreja, não é a mesma coisa.
Não estou falando que a igreja, todo mundo se desenvolve, todo mundo evolui, todo mundo se projeta. As igrejas evangélicas também tiveram um crescimento, desenvolveram coisas que antes não tinham. Sim, mas não é nesse ponto que eu estou falando. Estou falando no ponto de manter as mesmas doutrinas, manter os mesmos pensamentos, ou manter o mesmo pensamento em diversas coisas, não criar um dogma após outro, não é? E isso aconteceu com a Igreja Católica nesse sentido. Essa que é a verdade. E então o que os protestantes fizeram, e não foi só Lutero. Lutero foi o que deu certo. Antes de Lutero, outros tentaram. Desde lá do século XII, desde o século XII, vários movimentos claros dentro da igreja, homens, mulheres, né? E que eu estou falando da igreja não é qualquer um, são padres. Estou falando de padres, estudiosos das escrituras, teólogos. Eles queriam retornar ao início. A igreja havia perdido muito da sua essência inicial. E eles queriam retornar isso. E qual que era o documento mais antigo da igreja, pessoal? Agora os católicos vão ter que concordar comigo. O documento de poder, de autoridade mais antigo da igreja é a Bíblia. É a Bíblia. As cartas do Novo Testamento, né, que vai dos evangelhos lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, depois entra lá no livro de Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, depois vem todas as epístolas, sejam elas pastorais ou universais, ou epístolas católicas, como queiram chamar, ou e o Apocalipse, todos esses escritos, né, escritos por Paulo, por Pedro, por João, foram escritos por eles mesmos, tá? Eles são a maior autoridade da igreja. Ensina, eles não estão mais aqui hoje entre nós vivos para falar. O documento deles tem maior autoridade, porque são os apóstolos. Nós cremos assim. A Igreja Católica não pode descrer que as epístolas de Paulo não foram escritas por Paulo, como dizem alguns teólogos da atualidade, que as epístolas de João não foram escritas por João, que os evangelhos não foram escritos exatamente por quem disse que escreveu. Pelo amor de Deus, né? A igreja, ela tem o Novo Testamento intacto. Os pais da igreja, você que é evangélico, depois da morte dos apóstolos, lá no século I, né, no final do século I, João foi o último apóstolo vivo a morrer, o último a ficar vivo, né? E também o último a morrer. A partir do século II, o ano 101, o ano 105, surgiram homens que foram conhecidos como os padres da igreja, os pais da igreja, que eram bispos que pegaram a igreja ali para dar continuidade ao trabalho que os apóstolos iniciaram, e eles tinham muita autoridade, né? E eles produziram documentos, mantiveram a unidade da igreja, ou pelo menos tentaram manter, tá? A igreja não era tão unida assim no início, porque havia igreja para todo quanto é lado, e havia muita perseguição. Roma perseguia a igreja. A perseguição à igreja é narrada já na Bíblia, né? Nero, no ano 64, já perseguia a igreja. Então, você vê várias perseguições acontecendo já narradas na própria Bíblia. E daí para frente, as perseguições não param. O século II é recheado por perseguições. O século III também é recheado por perseguições. Essas perseguições só vão começar a diminuir e melhorar lá no século IV, tá? No século IV, que vai começar a melhorar ali com Constantino, tá bom? Depois do ano 311. Daí para frente, que vai começar a melhorar para a igreja. Mas os primeiros anos, os primeiros séculos da igreja foi paulada, foi pancada. É no século II que você vê a morte dos cristãos no Coliseu, né? O sangue dos mártires são derramados, tá? Então tem vários livros, né, que falam sobre isso. No final do vídeo eu vou indicar alguns aqui para vocês, mas então houve isso. Então esses homens que no início ajudaram a igreja, lutaram contra as heresias que surgiam, ajudaram a formalizar o pensamento teológico da igreja, esses homens foram chamados de pais da igreja. E nos seus documentos, nos seus escritos, que são importantes até hoje, que lutam contra heresias e ao mesmo tempo trazem muitos ensinos importantes para nós, tanto evangélicos quanto católicos, eles citam as escrituras. Então, se lá no século II, século III,
os pais da igreja já citam escrituras, trechos das escrituras, lá nos seus escritos, significa que a Bíblia já existia lá desde o século I. Tá? Então, o documento mais antigo da igreja é a Bíblia. É a Bíblia, o documento escrito, não verbal, não oral, não da tradição oral, mas o da tradição escrita, sem dúvida nenhuma. Se um católico vir aqui discordar, ele está sendo desleal, desonesto. Então, o documento mais antigo da Bíblia, ou melhor, da igreja, da história da igreja, do cristianismo, é a própria Bíblia, os escritos da Bíblia, que vão ser organizados pela igreja, obviamente, né? E lá no século IV, no final do século IV, haverá um concílio, né, em Cartago, para dar a definição dos livros sendo legítimos. Tá? Lá no século IV vai ser dada a toda a igreja uma legitimidade a esses escritos, que já estavam lá desde o século I. Tá? Então tem gente que chega e fala, a igreja só foi canonizada no século IV. Não, peraí, ela foi canonizada no sentido de que os livros foram reunidos. Por quê? Porque as igrejas eram muitas, espalhadas em vários lugares. E atrasou essa união da igreja, né? De fato, como uma igreja muito bem organizada, né? Com uma Bíblia já com todos os livros completos, todas as cartas, né, completas nas suas comunidades. Por que demorou? Como eu acabei de falar, porque havia muita perseguição. Século II, século III foi só pauleira para a igreja. Então eles não conseguiam sequer levantar templos, eles mal conseguiam construir, né, lugares para fazer seus cultos. Tiveram que, um período, fazer cultos em catacumbas, ou seja, em cemitérios, no subterrâneo. Faziam cultos à noite, escondidos, em lugares escondidos, porque havia uma perseguição muito forte de Roma contra a igreja. Então, para manter uma unidade, construir templos, desenvolver sua teologia cristã centralizada nas escrituras, não foi fácil. Não foi uma tarefa fácil. Tá certo? Então a gente precisa entender isso aí. Então, eles têm muita igreja, muita comunidade que passou a vida inteira não tendo acesso a todas as cartas do Novo Testamento. Você sabia disso? Tem igreja, por exemplo, que nunca sequer viu a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tem igreja que jamais teve em suas mãos, por exemplo, o Evangelho de Apocalipse, de João. O Evangelho de Apocalipse não, ó. Tô falando uma heresia aqui. Tô falando de um apócrifo aqui, né? Tem igreja que até o século IV nunca teve acesso ao Apocalipse de João. Tem igreja que não tinha os 4 evangelhos, só tinha 1 ou 2 evangelhos, ou outro eles não tinham acesso. Será que vocês entendem isso? Que não eram todas as cartas que estavam... Aliás, as cartas, todas elas, são 27 livros, ou 27 cartas no Novo Testamento, certo? São 27. No total do Novo Testamento são 27. Você precisa entender, meu irmão, você que é evangélico ou católico, que até o século IV tem igreja que tinha todas as 27. Tem igrejas que não tinham. Tem igreja que só tinha das 27, só tinha 10. Das 27 só tinha 20. Tem igreja que das 27 epístolas só tinha 15 epístolas. As outras não tinha. As outras 12 não tinha. Tinha falta delas. Então, havia uma dificuldade. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala que a escritura foi canonizada, o cânon foi fechado no século IV, no final do século IV, a partir do ano 390, 392 depois de Cristo, nós estamos dizendo que ali os livros foram reunidos e completados no sentido de que ali o cânon está fechado, nada sai, nada entra. Inclusive, tinha algumas coisas ali que haviam sido misturadas, que foram tiradas, inclusive, como a epístola de Barnabé, que estava lá no meio, que não era para estar, porque não foi colocado como livro canonizado, tá? Então, queridos e queridas, esse foi o propósito de fazer o cânon das escrituras se tornar legítimo no século IV. Não porque já não era, não porque já não existia a escritura, porque já não valia, não. É só para legitimar e bater ali o martelo dizendo nenhuma epístola entra mais, e essas são legítimas, são as canonizadas, que desde lá do século I a igreja guarda e a igreja ensina, tá? Apesar de que nem todas as comunidades tinham acesso a todas as escrituras, todas as epístolas. Ok, pessoal?
Então, querendo ou não, o católico mais honesto ele vai dizer que a Bíblia ela é mais antiga que os escritos dos pais da igreja. Até porque isso é muito claro nos escritos dos pais da igreja que citam as escrituras em seus escritos. Se eles citam trechos da Bíblia nos seus escritos, é porque as cartas já estavam lá antes deles. Ok? Então, pessoal, a Bíblia é o documento escrito mais antigo da igreja e tem autoridade apostólica, porque se acredita assim, que foram escritos, a maioria das epístolas foram escritas pelos próprios apóstolos. Maior autoridade cristã que eles não existe, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, pessoal? Então, fique claro isso. Aí, o que acontece? Lá na época da reforma, como eu disse, desde o século XII, muitas pessoas começaram a ver que a igreja havia se afastado muito, né? Tinha muita coisa que estava aparecendo na igreja que não era para estar, não era para existir, estava lá. E não tinha nada a ver com as escrituras, e um monte de coisa foi sendo colocada, e a igreja foi perdendo sua essência, e os primeiros reformadores tentaram, então, devolver para a igreja a Bíblia como fonte primária da sua fé. E não apenas um livro de apoio aos dogmas, mas um livro que realmente fosse a fonte, porque era a autoridade mais antiga que a igreja tinha, era a Bíblia, era o documento mais antigo e com autoridade apostólica. Por isso que criou-se o Sola Escritura, tá? Mas todos que tentavam antes de Lutero morriam, eram condenados, perseguidos, presos, ou tinham que negar aquilo que estavam fazendo, né? Tinha que se retratar com a igreja. É o caso de Jerônimo de Savonarola, que era um sacerdote católico, que foi condenado porque queria fazia críticas à igreja e queria retornar às escrituras, né? Outro a ser morto por isso foi John Huss, que também era padre. Entende? Então os reformadores da igreja não eram homens do mundo que tentavam sujar a igreja. Eram homens sinceros, tementes a Deus, que queriam purificar a igreja, tirar as coisas que estavam erradas na igreja e trazer a igreja de volta para o que era mais original. O que eles tinham de mais original no meio deles? O documento mais antigo, a Bíblia. Vocês estão entendendo isso? Inclusive, nesse livro aqui, ó, que eu quero indicar para vocês, O Catolicismo. Esse livro é um livro protestante, é verdade. Esse aqui é um livro evangélico, tá? Pela A.D. Santos. Tá bom? Catolicismo, uma análise crítica e teológica, tá? Esse livro aqui, que é do Adelson Damasceno Santos, tá? Pela editora A.D. Santos, indico a vocês. É um livrinho interessante para você ler. Apesar de ser um livro evangélico, mas eu vou mostrar para vocês que tudo que ele escreve aqui não está em divergência com o que os próprios católicos narraram na sua história, da história da teologia católica ou história da igreja católica, não. Está bem de acordo muita coisa sobre datas e períodos. Por exemplo, aqui, ó, a partir do ano 217, aí, começaram a dar muita ênfase, né, aos bispos de Roma. Começaram a dar muita ênfase aos bispos de Roma, dando a eles mais autoridades que os demais, tá? Então isso aqui começou com o tal do bispo Calixto, tá? Que começou a atribuir para Roma, dizendo que os bispos de Roma, que tinham bispos em todo lugar. E como ali havia o Império Romano, né? O Império era romano, então a igreja que estava em Roma deveria ter, assim, um mérito, né, de ser a igreja que estava no centro do negócio ali, do poder de Roma, né? Então, os bispos ali deveriam ser vistos com mais respeito, né? Começou a criar essa coisa em torno dos bispos de Roma. Eu sei que um católico vai vir aqui discutir comigo, falar que isso não é verdade, isso aqui, mas assim, tudo, amém. Mas esse é o entendimento que o protestante tem, por que os bispos de Roma começaram a ganhar maior importância, tá? Aí o que acontece? Vem Constantino. Depois que o Constantino ganha poder, que se torna um imperador, que é simpatizante do cristianismo, né? Ele vai dar todo o apoio para os cristãos. Ele vai dar todo o apoio, vai dar liberdade para os cristãos. A igreja em Constantino,
ela ainda não se torna, o cristianismo, aliás, ainda não se torna a religião oficial do Estado, tá? Com Constantino ainda não. Só lá depois do ano 380, com o imperador Teodósio, é que o cristianismo se tornará a religião oficial do império e as outras práticas começarão a ser proibidas, tá? E o cristianismo vai ser a única prática permitida. Só lá em Teodósio, a partir do ano 380 depois de Cristo, tá? Antes de Teodósio, as outras religiões, o paganismo ainda era forte em Roma, tá? O que o Constantino vai fazer é dar um apoio para a igreja ganhar liberdade para fazer seus cultos, diminuir a perseguição contra a igreja, dar liberdade para a igreja. E é aí que a igreja começa a se organizar e se fortalecer a partir de Constantino. Ficou claro isso? E é no ano 325 que eles vão fazer o concílio, o famoso concílio de Nicéia, onde Constantino, né, faz um esforço para juntar todos os bispos que ele pode, de todos os lugares possíveis do império, para fazer uma reunião, um concílio, e ali eles condenam o arianismo como heresia, tá? Eles condenam o arianismo como heresia. Vou até ver se eu acho um livro aqui, que é um livro antigo, é um livro de referência. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Aqui, ó. É um livro bem católico esse aqui, protestantes e católicos utilizam no seminário. História Eclesiástica. Isso é falado aqui nesse livro. Isso que eu estou falando para você é falado nesse livro, História Eclesiástica, tá? Escrito por Eusébio de Cesareia, tá? Eu tenho esse livrinho aqui, a gente usou ali no seminário. Ele é considerado o pai da história da igreja, talvez o primeiro grande historiador do cristianismo. Nesse livro que eu acabei de mostrar, o Eusébio de Cesareia, que ele era um bispo, tá? E ele era um conselheiro de Constantino. Ele era um conselheiro de Constantino, quando Constantino se tornou ali imperador. E então, com essa proximidade, de certa forma, ele ajudou bastante no trabalho de Constantino, né? E uma das coisas que o Constantino fez foi juntar todos os bispos, e isso é narrado aqui, é narrado no livro aqui, no livro História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia. Ele narra isso aqui. E eles tiveram que fazer um esforço muito grande, porque havia muitas divergências entre os bispos. Tinham muitos bispos com divergências. Se reuniram para fazer concílios. Então tá no livro. Então, veja, a unidade não era tão simples até antes de Constantino. É a partir de Constantino que essa unidade vai ganhando corpo, a teologia vai conseguindo se expandir, a teologia cristã, e aí que começam a surgir muitos dogmas que vão sendo oficializados aos poucos, daí para frente. Isso tem que ficar muito claro. E o que o protestante vai dizer é que antes disso a igreja não tinha um monte de coisa que começou a surgir depois dessa data, tá? Então, assim, queria mostrar para vocês aqui nesse livro, esse livro agora do catolicismo, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Esse livro aqui, na página 16, ele vai dizer o seguinte, eu estava falando, né, quando o bispo de Roma começa a se achar melhor que os outros. Aí no ano 370, olha isso, depois de 100 anos de calma, inicia-se um período dos mais complexos da igreja, quando o Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo introduzem o culto aos santos. Então ele vai dizer que por mais que pudesse haver uma comunidade ali que tinha um culto aos santos, fazer elogio aos santos, né, veneração aos santos, enfim, ou celebrar um dia, né, de um culto para um santo, por mais que pudesse haver um aqui, outro ali, isso não era ainda oficial, isso não era uma coisa oficializada, havia comunidades que não tinha nada disso. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? E é só no ano 370, e aí já é a igreja fortalecida depois de Constantino, já é uma igreja com mais força, com mais poder político, quase ali nos tempos, já praticamente nos tempos de Teodósio, que a igreja está já ganhando poderes, força, então a igreja ela vai se consolidando no poder, ganhando força, e aí ela começa assim, ela vai construir templos, ela vai derrubar altares pagãos, que eram de religiões pagãs, e ali no lugar daquele templo pagão,
é colocado os símbolos do cristianismo e ali vira uma igreja cristã, tá bom? Até hoje, né, em Roma, você vai ver aí a basílica aí, que lá nos tempos de Roma foi um santuário pagão, né? E depois foi tomado pela igreja e se transformou numa igreja de louvor e glórias a Cristo Jesus, ok? E aí a gente vai ver que no ano 370 foi estabelecido oficialmente o culto aos santos, que até então não era oficial, não existia. Por mais que pudesse haver numa comunidade ou na outra, mas não era nada geral, da unidade cristã, do pensamento cristão. Depois que é introduzido isso, aí as práticas vão sendo estendidas a várias comunidades. Vocês estão entendendo, pessoal? Né? E isso é complicado, tá? Aí diz assim, ó. Além disso, apareceram o incensário, os paramentos e os altares, mostrando já uma forte influência dos pagãos que adentraram a igreja sem uma experiência de conversão de fato totalmente cristã, mas havia uma espécie de um sincretismo. Ia-se para a igreja, abraçava-se o cristianismo, mas trazendo consigo muitas referências pagãs. E isso foi sendo usado pela igreja e criando adaptações, tá? Daí no ano 431 começaram a venerar Maria, tá? Lá no catolicismo romano, começaram a venerar, fazer cultos, né, a Maria e proclamando ela como a Virgem aí perpétua, aquela coisa toda, né? E aí para frente vai surgindo outras coisas, né? Inclusive, aqui vai colocar também que no século VII, ou seja, depois do ano 600 de alguma coisa, é que vai aparecer também aí o papado, né? No ano 609, o papado vai ser oficialmente, vai ser um título oficial a partir do ano 609, somente a partir do ano 609. Até antes disso, havia o respeito, uma reverência maior aos bispos de Roma, né, os que assentavam na cadeira de Roma, e começou a dar a ideia para eles de que eles eram uma espécie de sucessores lá de Pedro, que teria sido o primeiro pastor da igreja, aí, o primeiro bispo da igreja oficial, e aí foi criando, a partir daí, uma ideia sucessivamente, criando, é uma estrutura construída. Será que os irmãos entendem? O que eles vão chamar de tradição é uma coisa construída e que foge totalmente do espírito das escrituras, onde você vai ver que não há liderança estabelecida. Se você lê a epístola de Gálatas, se você lê, você é católico, aí que entra os pontos de divergência. Se você falar, não, é tranquilo, escritura e tradição é tranquilo. A tradição diz que o Papa é infalível, a tradição diz que o Papa é o chefe da igreja, a tradição diz que o Papa é o líder de todos os demais e que o primeiro Papa é Pedro. Porque Mateus 16, versículo 18, os católicos interpretam que Jesus está dizendo que ele edificaria a igreja sobre Pedro, né? Pedro seria ali a pedra que é fundamentada por Cristo para ser levantado ali um grande edifício a partir dele. Seria o primeiro dos papas da igreja. Isso é uma tradição construída, não tem nada a ver com a escritura. Porque quando você lê Gálatas, se você lê Gálatas, você vai ver que o Pedro, ele era judeu, né? E Paulo já pregava mais para os gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. E aí Paulo, ele narra isso. O apóstolo Paulo diz que certa vez ele teve que repreender Pedro na cara. Teve que chegar na cara de Pedro e repreendê-lo. Dar uma repreensão em Pedro. Corrigir Pedro. E porque Pedro era repreensível. E aí ele diz que Pedro fazia acepção de pessoas. Em alguns momentos, ele quando vinham os cristãos convertidos, né, que eram gentios, que não eram judeus de sangue ali, ele fazia uma diferença por causa dos judaizantes, que havia um movimento dos judaizantes que meio que faziam acepção com os cristãos gregos, os cristãos romanos e outros que não eram judeus, né? Então havia ali uma separaçãozinha, e Pedro ficava com receio de ficar no meio dos não-judeus de sangue, e ficava meio isoladinho deles. Aí Paulo vê isso e diz, olha, meu, você tem que parar com isso aí. Você está indo na onda dos judaizantes, ele repreende Pedro. Isso está na carta aos Gálatas. Então, parece que Pedro não era assim tão cheio de autoridade, né? Tão cheio de
como se coloca assim, como se ele fosse o chefe da igreja. E não é, você vê ali Paulo trabalhando, né, com grande autoridade, sendo o apóstolo dos gentios, que Paulo é que propagou o evangelho para os gentios, não Pedro, segundo as escrituras. O próprio Cristo chamou Paulo para esse ofício, ser o apóstolo dos gentios. Se você for olhar numa esfera bíblica, meu irmão católico, minha amiga católica, minha irmã católica, o Paulo, ele deveria ser então esse papa que vocês falam que é Pedro. Por quê? Porque Paulo é o que mais introduziu igrejas no mundo, que espalhou, né? E não aquele... se você for ver, das 27 epístolas do Novo Testamento, 13 são de fato de Paulo. 13 epístolas, quase metade do Novo Testamento. Toda a teologia que nós temos, queridos, ela é praticamente paulina. Paulo é o fundamentador, o primeiro grande teólogo, talvez, que nós temos, além do João. Não Pedro. Não Pedro. Então não faz o menor sentido. Sem falar que no concílio de Jerusalém, conforme narrado em Atos dos Apóstolos, se você for ver lá, a primeira grande reunião que eles fazem para discutir se os gregos, os romanos, os gentios convertidos ao cristianismo deveriam seguir todas as tradições dos judeus, eles vão dizer lá que não era para seguir não. E quem dá a palavra final lá naquela reunião? Tiago. Tiago dá a palavra final, não é Pedro. Então não faz o menor sentido essa construção histórica dizendo que o Papa é autoridade infalível. E aí começam a surgir os decretos papais e tudo que o Papa fala tem poder porque é o santo homem, o representante de Cristo na Terra e papapá. Cara, aí já tem um ponto de discordância e divergência, não é nem com os protestantes, é com a própria Bíblia. Então, essa coisa que foi sendo criada, culto a Maria, veneração aos santos, oração aos santos, essas coisas foram surgindo depois de Constantino, depois da igreja se estabelecer e não antes. Chega um ponto que lá no século XVI, queridos, quando Lutero estava lá, quando Lutero, né, estava na Alemanha, e tinha outros também que estavam insatisfeitos com a igreja, mas era difícil você se opor a um sistema tão forte como a igreja era, né, ligado ao governo, com poder secular e poder espiritual. Difícil. Chega um momento quando Lutero consegue fazer, né, as suas 95 teses e chama para um debate, e a partir dali, graças à imprensa, na época, que antes não tinha imprensa, aí a partir do século XV, né, a imprensa ela começa a divulgar as coisas com mais rapidez, né, os pensamentos, os livros são publicados com mais rapidez, mais facilidade. Graças à imprensa do século XV, no século XVI, Lutero tem os seus pensamentos, os pensamentos de Lutero ganham um alcance muito maior do que se imaginava, e o que dá força ao movimento de Lutero, tá? E aí você vai ver, então, que uma das teses que Lutero coloca e uma das suas contestações em relação à igreja é que a igreja havia criado, por ordem do Papa da época, né, a sua indulgência, a venda de indulgência. O que era a venda de indulgência? Era a ideia de que Deus daria o perdão total dos pecados das pessoas se elas pagassem, ajudassem na reforma da Basílica de São Pedro com uma contribuição, comprando um documento, pagando pelo documento. O dinheiro serviria para fazer a reforma da Basílica de São Pedro, em Roma. Então, pagando, eles estavam coletando isso em todo o Ocidente, em toda a igreja ocidental estava sendo coletado esse dinheiro para ajudar nessa reforma. E em troca disso, o Papa dava uma bula, um documento, dizendo que aquela pessoa estava absolvida de todos os seus pecados, porque ajudou a igreja com dinheiro e comprou o documento. E o poder do Papa tinha o poder de o que é ligado no céu é ligado na terra. Tá certo? Então, isso aí é um absurdo. E você, católico, não acha isso um absurdo? Ou você vai dizer que a indulgência não era isso? Era isso. Esse foi o estupim. Tinha muitas outras coisas, mas isso foi só um ponto que mais, assim, ajudou na explosão do movimento da reforma, que depois de Lutero se expandiu para a Suíça, se expandiu para a Inglaterra, Escócia, França, em vários outros lugares além da Alemanha. Então, pessoal, assim surge o movimento evangélico. E qual que era a solução?
Qual que era a solução para a igreja em relação a tantas coisas que foram surgindo depois do século IV para frente? Qual que era a solução que a igreja tinha? Voltar às origens. Voltar às suas origens. Quanto mais perto dos apóstolos, mais purificada a igreja fica. E aí, o que se tem perto dos apóstolos? Qual é o documento mais antigo da igreja? A Bíblia. Sola Escritura. Entendeu por que aconteceu o Sola Escritura? É um dos lemas da Reforma Protestante. Por que aconteceu a Reforma Protestante? Vocês entendem isso? Não é que os caras eram revolucionários, não queriam unidade da igreja. Ao contrário, os reformadores eles queriam uma reforma do pensamento da igreja, voltando às suas origens, né, revendo os seus dogmas, né, que não haviam pontos de choques terríveis com as escrituras, e tinha muita coisa que estava fora de lugar, coisas que não estavam bem legal assim, em relação às escrituras e a própria consciência do cristão. Tinha uma coisa que estava meio fora. E eles não aceitaram. O Papa achou isso um absurdo, vindo de um padre, vindo de um monge, um padre. Que negócio é esse? Um doutor em teologia questionando a Santa Igreja, o Santo Papa, né? E aí Lutero foi excomungado e ao mesmo tempo que ele foi excomungado, ele também atribuiu ao Papa, né, o título de anticristo, né, de servo de Satanás, que corrompia a igreja e não permitia que a igreja voltasse às suas origens para ser santificada pela palavra de Deus, tá? E aí entrou esse conflito e depois de Lutero, né, o Calvino vai continuar o trabalho aí, ele era meio que quase contemporâneo de Lutero ali, né? Veio um pouquinho depois de Lutero, mas eles eram quase ali no mesmo período, né? O Calvino um pouquinho depois ali. Aí a gente vai ver, teve Zwingli, teve tantos outros, né? Também tantos outros, são vários reformadores em vários lugares. E o movimento foi avançando, até que teve também os batistas no século XVII, no início do século XVII, que aí vão fazer uma reforma mais radical do que Lutero e Calvino fizeram, tá? E aí vai ser desenvolvido o movimento evangélico bem assim, trazendo a partir dos batistas uma ruptura muito maior com os católicos do que fizeram Calvino e Lutero, tá? O Calvino e Lutero já deram um grande passo, mas os batistas que vieram depois deram um passo maior ainda, tá bom? E outras igrejas também, sucessivamente, tá bom, pessoal? Bom, agora, isso que eu falei, eu baixei aqui para pegar um negocinho que caiu. Isso que eu falei desse livro aqui, o cara tá mentindo? Vocês acham que o cara tá mentindo quando ele fala do período aqui que foi sendo colocado os cultos, né? Os cultos aos santos, essas coisas? Vocês acham que isso aqui é mentira? Então eu vou mostrar para vocês que não é mentira, não. Ó, eu vou mostrar para vocês que nesse livro aqui, ó, lembrando que o católico diz que eles não adoram imagem. De fato, o irmão evangélico, pare de dizer que católico adora imagem. Eles não adoram. Eles têm reverência e veneram. E o culto que eles fazem às imagens não é o culto de latria, que eles dizem, né? Que seria o culto da idolatria. Ou seja, a palavra latria é algo atribuído a um deus. É uma divindade. O culto que eles fazem aos santos é o culto de dulia, que é o culto de homenagem a alguém que está a serviço de Deus, tá? Nós evangélicos procuramos correr disso, fugir disso, porque voltando lá nas escrituras, quando eles tentam honrar demais os homens, a gente vê que eles não ficam aceitando essas honrarias, né? Os homens ali procuram atribuir sempre a glória a Jesus Cristo e fogem dessas honrarias, né? Paulo fugia dessas honrarias, Pedro, ele foge, né, dessas coisas místicas, e eles têm sempre o ponto central do Paulo, do Pedro e de outros, né, de João, é sempre dizer que a Cristo toda honra, toda glória, todo louvor. Você vê em toda a Escritura um culto totalmente centralizado em Cristo, a glória pertencendo somente a Cristo. Então, os evangélicos ficam assim, não veem essa coisa da dulia, né? O culto, a reverência aos homens e mulheres que prestaram grandes serviços a Deus, homenagens, principalmente depois que morrem, né? Uma coisa é você ter a memória, né? Por exemplo, a maioria das igrejas evangélicas, até hoje a gente fala de Lutero.
todo mês de outubro, lá na Igreja Batista Fraternidade, a gente faz um culto especial da Reforma Protestante. A gente põe lá na parede lá nas laterais, né, da igreja, tem lá uma imagem lá, uma foto do Lutero, né, uma imagem, uma pintura do Martim Lutero, do João Calvino. A gente coloca lá nessa época que a gente está fazendo a comemoração à Reforma Protestante. E não dá para você fazer uma comemoração sem lembrar das figuras importantes desse período. Então a gente faz isso, né? Mas isso não é um culto no sentido de acender vela para eles, de falar para eles, Santo Lutero aí no céu, ajuda nós protestantes na terra. Os evangélicos não acreditam nisso. Os evangélicos acreditam que a Bíblia diz que depois que alguém morre, ela está em consciência, é verdade, está em estado de consciência, que nós não somos adventistas, nós não cremos no sono ou na inconsciência da alma, nós acreditamos que o salvo que morre em Cristo está consciente e está num lugar em Deus, aguardando o dia da volta do Senhor, o dia da ressurreição e o do juízo final. Nós cremos nisso, tá? Mas nós acreditamos que estas pessoas não podem nos ouvir aqui, tá? Eles estão no Senhor, e eles não têm acesso a nós e nós não temos acesso a eles. Porque por mais que os católicos tentem defender, e foi um dos pontos que o padre José Eduardo defende lá no podcast, que em Cristo, né, os que estão na glória estão lá adorando a Deus, e os que estão vivos aqui são unidos em Cristo, Deus permite que as nossas orações cheguem até os santos e eles intercedam por nós na glória. Ora, esse tipo de pensamento é um pensamento que está mais ligado ao pensamento do mecanismo pagão. Do mecanismo pagão. Que entra nessa sequência de tradições depois do século IV. Tá? Que entra nessas tradições aí que vão se tornar tradições oficiais. Eu digo, não quer dizer que antes do século IV não podia haver uma tradição aqui, outra ali, que fazia isso. Poderia haver. Até talvez um pai da igreja ou outro poderia acreditar nisso aí. Mas não era algo oficial da igreja. A partir do século IV para frente é que essas coisas vão sendo oficializadas, vão sendo centralizadas e colocadas e estabelecidas século a século como verdade absoluta de uma prática de fé da igreja unificada. E aí que a gente entende que a igreja começa a sair dos trilhos e a fugir daquilo que era original. Por isso que aconteceu a reforma. A reforma é uma tentativa de socorrer a igreja e não de dividir a igreja. Que fique claro isso para os nossos irmãos católicos que não entendem o pensamento e a lógica protestante. Ok? Então, ó, esse livro aqui, ó, muito interessante, inclusive ele é mostrado pelo pastor Paulo Sérgio no debate com o padre José Eduardo lá no podcast Inteligência Limitada. Ele sugere esse livro, eu adquiri para ver. Tá? Esse livro aqui, ó, é do padre, escrito, primeiro, é um livro publicado pela editora Paulinas, é uma editora católica e forte, hein? Não é qualquer coisa, não. A editora Paulinas é forte na produção, né, de livros católicos, na divulgação do catolicismo. Ela é uma editora católica, tá? E aqui o padre que escreveu esse livrinho aqui é o padre Antônio Gruiters. Antônio H.M. Gruiters, tá? O nome do livro é esse aí, ó, Imagens e Idolatria, tá vendo? O que diz a Bíblia. E aí, antes de ele ir para as questões bíblicas, ele primeiro dá uma introdução aqui explicando, né? E aí ele faz um pequeno histórico da história e da devoção dos santos e das imagens, tá? Agora, olha o que o padre coloca aqui, presta atenção, vê se você entende. E é exatamente isso que pensa o protestante, tá? Só que o padre aqui vai defender que isso é normal ter acontecido, e nós protestantes não achamos normal ter acontecido. Tá? Nós achamos que aqui a igreja foi mais influenciada do que influenciou. Por isso que ela caminhou, a igreja católica seguiu esse caminho aí esquisito, com esse monte de coisa que beira mais um sincretismo religioso, desde que não adore outro Deus, adorando só Jesus, tendo a Trindade como centro da sua fé, né? E não adorando outros deuses, pode trazer todo o resto. Pode trazer devoção a santos, pode acender vela, pode fazer culto aos mártires, pode fazer o que você quiser, criar a ideia de purgatório, desde que adore somente Jesus. Para nós isso não é concebível. Nós evangélicos não entendemos isso como concebível. Assim como a oração aos santos, aos cristãos que estão nos céus, né? Para nós é absurdo.
Porque para nós fica parecendo, sabe o quê? Por mais que o católico fale, não, mas é que isso é através de Cristo, pelos méritos de Cristo que eles ouvem a nossa oração. Primeiro que não tem um texto bíblico claro sobre isso. Já começa por aí. Pelo contrário, né? A gente entende, lendo até o Antigo Testamento, você ainda percebe bastante forte isso, de que... E o Novo Testamento também, até Jesus, quando vai falar com o Lázaro, né? Aliás, ele conta a parábola do Lázaro e do rico. A gente vê que o rico não tem condição nem de sequer se manifestar aos seus irmãos para explicar para eles que o inferno existe, que o Hades existe, e que se eles não se arrependerem, eles vão para lá, para um lugar de tormenta. E aí, o que Jesus, o pai Abraão, na verdade não é nem Jesus, né? Ali o pai Abraão vai dizer pro rico: o Lázaro foi salvo, está no lugar de descanso. O rico está consciente em lugar de tormenta. Ele quer voltar para contar para os irmãos deles que existe o Hades, é terrível, é um sofrimento, eles têm que se arrepender. Aí o pai Abraão disse para eles: você não pode voltar. Por que você não pode voltar? Porque depois que morreu já era, você não se comunica com mais ninguém. E diz, agora, para isso eles têm Moisés e os profetas. Eles têm os Moisés e os profetas para falar com eles. O que é os Moisés e os profetas? Eu vou até pôr o trecho do texto aí, ó. Para isso eles têm o Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, vão ouvir vocês. Olha o texto aí. Está na parábola do rico e Lázaro contado pelo Senhor Jesus. Ele quer dizer o que? Moisés e profetas aí são as escrituras. Do Antigo Testamento. Ele está falando assim, ó, para isso ele já tem a Bíblia. Que na época de Jesus era o Antigo Testamento, mas era a palavra de Deus. Ele está dizendo, se eles não acreditarem em mim pelas escrituras, de modo nenhum acreditarão acreditarão pela palavra de mortos que já morreram. Então, queridos, essa história de aparição de um santo apareceu para mim, a Maria, a Virgem Maria apareceu para mim, apareceu numa cidade, se comunicou, trouxe uma mensagem para alguém. Essas coisas aí, irmãos, parece muito mais um espiritismo, um kardecismo do que um catolicismo, que seria o cristianismo, tá? Desculpa os católicos, me perdoe, mas meu negócio de se comunicar com mortos, de ver mortos, de falar e os mortos ouvir vocês, os santos intercedem porque ouvem as nossas preces e aí eles ouvem as nossas orações e eles vão lá e intercedem por nós. Essa história toda é muito espírita, pessoal. Desculpa aí, mas na centralidade do início da igreja, estas coisas aí são estranhas ao evangelho, tá? É muito esquisito. Inclusive no Novo Testamento, você não vê nenhum trecho o apóstolo Paulo ensinando a gente a falar com... O apóstolo Paulo nas suas epístolas, se algo importante, queridos, desde o começo, tinha que ser colocado nas escrituras. A escritura não pode ser negligente e deixar algo importante de lado. Tá entendendo? O que é importante tem que estar na Bíblia. Não poderia... deixa isso fora. O que está na Bíblia é tudo que é importantíssimo. Tá? O que não é, você pode descartar tudo. O que não está na Bíblia, você pode jogar tudo fora, porque não é importante. O que é relevante tem que estar na Bíblia. Assim como está na Bíblia o nascimento de Jesus, assim como está na Bíblia que Jesus é Deus, assim como está na Bíblia que Jesus morreu pelos nossos pecados, assim como está na Bíblia que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, assim como está na igreja, ensina que Jesus voltará para buscar seu povo. Tá lá. Assim, qualquer outra coisa importante tem que estar lá. Se essa coisa de orar por chamar um morto, né, e falar com ele, ora por mim, você que está no céu, olha por mim aqui. Se não está na Bíblia um ensino desse, é porque você tem que descartar. Essa que é a verdade. Só a Escritura, somente pelas Escrituras eu devo fazer a minha fé acontecer. Caso contrário, queridos, fica parecendo um espiritismo. Que é no espiritismo se acredita que se vê os que morreram, se comunica com os mortos e fala com os mortos e coisas do tipo. Sinto muito aos católicos aí, mas essa parte não dá pra gente convergir, tá? Então, nesse livro aqui, ó, escrito pelo padre Antônio Gruiters, tá? Idolatria, Imagens e Idolatria, aqui, ó, pela editora Paulinas, estou mostrando direitinho para vocês aí. Olha o que ele diz aqui a partir da página 6, ó. Um histórico da devoção dos santos e das imagens. Presta muita atenção nisso aqui. A veneração aos apóstolos e aos mártires surgiu na igreja a partir do século II. Surgiu a partir do século II. E nem era assim com todo mundo. Começou
devagarzinho, começou, como eu falei, pode ser que uma comunidade aqui, uma comunidade ali, até se tornar oficial lá depois do século IV, entendeu? Mas no século I não existia isso, na época que os apóstolos escreveram a Bíblia. A igreja de 100 anos, os primeiros 100 anos de igreja, pelo amor de Deus, os primeiros 100 anos de igreja onde os apóstolos eram vivos, estas coisas não existiam. Vocês estão entendendo isso? E é confirmado nesse livro. A veneração aos apóstolos e mártires surgiu na igreja a partir do século II da era cristã. Em certos lugares, olha, não é em todo lugar, em certos lugares, começou-se a comemorar o aniversário da morte de um mártir da região, alguém que dava vida por Cristo, tá? Depois, seus túmulos começaram a se tornar locais de romaria, de visitação, né? E depois, com a liberdade, com o passando do tempo, ganhando liberdade, aí já entra depois do século IV, começaram a ser construídas igrejas e basílicas sobre esses túmulos. Vocês entenderam? Olha o processo, é uma construção. E quem deixou fazer isso? Jesus? Foi Jesus que mandou fazer isso aqui? Isso é a tradição da igreja. São ideias que o pessoal vai tendo e vão fazendo as coisas, como se Deus aprovasse aquilo ali. E foi pegando, e foi pegando. E ele vai explicar por que dá certo. Por que esse pensamento não foi travado, não foi impedido? Ele vai explicar. Olha o que ele diz. O culto aos santos desenvolveu-se e teve grande aceitação. Por quê? Por que teve grande aceitação? Pois muitos cristãos, quando ainda viviam no paganismo, eram habituados a cultuar os imperadores, considerados homens divinos. Ou seja, houve uma espécie de... Os novos convertidos não tinham ainda uma visão profunda da fé, você entendeu? É como eu disse, a teologia estava sendo desenvolvida, o cristianismo ainda estava sendo desenvolvido, crescendo ainda. Não havia aquela unidade, de centralidade da força da igreja. Depois, quando isso vai sendo consolidado, muitos desses costumes já haviam penetrados. Mas trazidos da onde? Da onde foram trazidos esses costumes? Do paganismo. Por mais que não se adore um Deus pagão, se adore Jesus, cultue somente a Trindade, adore somente a Trindade, mesmo assim, os cultos aos santos, dulia, ainda que seja dulia, culto de reverência, não de adoração, mesmo assim essas coisas foram adaptadas da onde? Do costume pagão. Cara, tá aqui no livro, não tem... E esse sempre foi o entendimento protestante, tá? Os mártires, ele continua na leitura. Os mártires e depois também os confessores, isto é, as pessoas que haviam sido torturadas por causa da fé, passaram a ser invocados para intercederem junto a Deus. Na imaginação popular, olha isso, na imaginação popular, não é revelação divina, na imaginação popular, o céu era como uma corte imperial, onde só se conseguiam graças de Deus por intermédio de intercessores. Na cabeça deles isso era real. Talvez foi até de um modo inocente, tá? Mas, querendo ou não, foi bebendo na fonte de uma cultura secular paganizada. Não era da raiz do cristianismo lá dos apóstolos, conforme as escrituras no século I. Gente, o catolicismo, sim, nadou de braçada em costumes pagãos. E é o que a gente tem na Igreja Católica até hoje, tá? Criou-se uma estrutura forte, uma tradição forte, mas nas suas origens, coisas do sincretismo, tá? Costumes ligados, né, ao costume pagão. Não tem jeito. Olha que ele continua dizendo aqui, ó. Tem católico que não vai nem querer mais ver o vídeo, né? Já vai desligar, fujão. Fica aqui no vídeo. E depois pega esse livro, compra e vai criticar o livro, então. Porque provavelmente vão falar mal desse padre, né? Bom, vamos lá. Objetos que haviam pertencido ao santo, olha isso, tornavam-se relíquias. Eram venerados e facilmente levados de um lugar para outro. Assim, o culto a determinado santo espalhava-se por muitos lugares. Onde houvesse uma relíquia importante, surgia um santuário. Cada cidade queria ter o seu, e as pessoas acreditavam que objetos e roupas tocadas no túmulo ou nas relíquias teriam uma força especial do céu. Por fim,
a imagem acabou não só por substituir as relíquias, mas também era vista, de certo modo, como se fosse a própria presença do santo. As imagens começaram a ter essa função para representar a presença do santo. Durante os primeiros séculos do cristianismo, olha isso, o Império Romano espalhava pelos 4 cantos do mundo as estátuas do imperador e da deusa de Roma, né? Para que todos os reverenciassem. Também no Império Bizantino, os retratos oficiais do imperador eram considerados como substitutos de sua presença física. Eram carregados em procissões e cercados de toda espécie de rituais, com prosternações, incenso, velas, etc. Com a conversão, agora preste atenção nisso, aqui ó, página 7 do livro. Com a conversão das pessoas ao cristianismo, era inevitável que esses rituais se transferissem ao culto das imagens aos santos. Vou explicar de novo, vou ler de novo. Explicar não, vou ler de novo. Com a conversão das pessoas ao cristianismo, dessas pessoas que faziam essas coisas, com a conversão delas ao cristianismo, era inevitável, segundo o padre, era inevitável que esses rituais se transferissem ao culto das imagens e aos santos. Entendeu? Os caras estavam copiando o que fazia-se no mundo e trazendo para dentro da igreja. É isso que o catolicismo é, queridos. Tá? Uma adaptação. Tá? E é isso que o protestante quis fazer, livrar-se dessas coisas todas carregadas lá de trás para frente, voltando às origens. Qual o documento mais antigo da igreja? A Bíblia. Sola Escritura. A Bíblia tem que ser a fonte de tudo. E tem choque, como eu falei, oração devoção aos santos, oração, intercessão aos mortos, pelos mortos, ou a favor dos mortos, ou pedindo bênção aos mortos. Isso não é bíblico, não. Isso é contradizente com o cristianismo, em essência. Vamos lá. A partir do século V, olha isso, estou lendo ainda. A partir do século V, com o Concílio de Éfeso, no ano de 431, lembra que eu li no outro livro? Não fala mal desse livro, não. Ele está falando exatamente... Opa! Não fala mal dele, não. Eu li ele agora há pouco para vocês, ó. Esse livro, o cara estava pondo as datas aqui de quando as coisas vão surgindo. Inclusive, ele coloca ano 430, os cultos a Maria. Tá? Ele é protestante e falou isso. Agora, o católico está falando a mesma coisa, ó. A partir do século V, com o Concílio de Éfeso, no ano de 431, devolveu-se o culto a Maria, Mãe de Deus. Devolveu-se não, perdão, li errado, já estou analfabeto. Desenvolveu-se. Aqui, ó. Desenvolveu-se. Tá? Não sei se a câmera tá pegando direitinho. Deve estar pegando direitinho aí, né? No Concílio de Éfeso, desenvolveu-se o culto a Maria. Tá? O culto foi desenvolvido. Não existia. Pelo menos não em todas as igrejas. Talvez uma aqui, outra ali, sim. Mas não era algo comum à igreja inteira. Tá? Então, e aqui a igreja já era forte. Aqui a igreja era, no século V, ela já era, o cristianismo já era a religião oficial do Império Romano. Você entende isso? Tinha poderes. A partir do século V, lendo de novo, com o Concílio de Éfeso, no ano de 431, desenvolveu-se o culto a Maria, Mãe de Deus, e sempre virgem. Era um tempo em que se exaltava muito o valor da virgindade. O culto à Mãe de Deus também teve influência pré-cristãs. O culto à Mãe de Deus também teve influências pré-cristãs. Muitos pagãos convertidos eram antes de serem convertidos, eram devotos das deusas Cibele, Ártemis, Hera ou Ísis e outras. Eram veneradas como virgens e mães, cheias de misericórdia para com seus filhos. Alguns aspectos... Maria era virgem mesmo, tá? Maria, eu não tenho nenhum problema com a virgindade de Maria. Eu não tenho nenhum problema se Maria morreu virgem, sem José pôr a mão nela. Eu sou um protestante que não tem problema com isso, tá? Não tem nenhum problema com isso, porque até hoje nós temos pessoas aí que fazem voto de castidade, não temos?
Nós temos aí padres que não assumem o celibato, temos evangélicos que assumem celibato, não tocam em mulher, né? Vivem uma vida casta e morrem assim, se dedicando ao Senhor. Por que a Virgem Maria não? Não tem problema com essa questão da virgindade da Maria, não, tá? Assim, depois que Jesus nasceu, ela continua virgem, sem José tocar nela. Embora eles foram casados, mas se ele não quis tocar nela como mulher, Deus é que sabe, né? Eu não vou discutir. Isso é um café pequeno pra gente evangélica ficar discutindo com católico, tá? Agora, o culto a Maria, aí é café grande, é para se discutir sim, porque beira o paganismo, tá? É um costume que veio do paganismo, não da essência do cristianismo. Aí eu vou continuar aqui, ó. Então, alguns aspectos do culto a essas deusas, foram transferidos a Maria, mãe de Jesus. Alguns aspectos dos cultos a essas deusas, alguns aspectos, foram transferidos ao culto a Maria, mãe de Jesus. Com o passar do tempo, as histórias dos santos misturaram-se com os elementos lendários, enaltecendo o heroísmo e os milagres de cada um deles. Os santos substituíram os deuses e os espíritos protetores que existiam nos cultos pagãos dos povos, que eram convertidos em massa ao cristianismo. Eles passaram a ser homenageados com danças, festejos, feriados e procissões. O ano litúrgico e a celebração dos próprios mistérios da salvação eram menos celebrados do que as festas aos santos. É mole isso? Isso não é idolatria não, né? Tá bom. Imagens, medalhas, escapulários, frascos de águas milagrosas eram adquiridos nos lugares de peregrinação. A fé nos santos se provava pelas promessas e penitências que os fiéis tinham a coragem de cumprir, em troca de graças almejadas. A aceitação das imagens na igreja não foi pacífica. Olha o que ele está falando aqui. Que as imagens na igreja como um todo, naquele período, não foi pacífico. Ó, não foi uma aceitação pacífica. Diz aqui, na página 8 do livro. Tá? Do livro do padre, publicado pela editora Paulinas. Tá? Olha o que diz aqui, ó. A aceitação das imagens na igreja não foi pacífica. O Santo Agostinho, por exemplo, lá no século IV, reprovava o que ele chamava de adoradores de quadros. O Papa São Gregório Magno, ao contrário, defendia no século VI o uso das imagens e as pinturas na catequese, pois o povo não sabia ler. Isso eu falo num outro vídeo meu, que no começo as imagens, as pinturas, lembra? Serviu como um princípio pedagógico da catequese para fazer as pessoas memorizarem a fé, aprenderem a fé por meio de imagens ou pinturas, porque não havia leitura, eles não sabiam ler, né? Eles só ouviam as escrituras e as pregações, e também não tinha Bíblia para todo mundo, porque não tinha cópia para todo mundo, né? Não tinha uma escritura para cada crente como é hoje, tá? Então, e se tivesse, não sabiam ler também. Então, as imagens ajudavam no ensino, desde lá do século II, século III, isso é tranquilo, ajudava no ensino pedagógico, mas depois foi tomando um lugar de adoração e veneração. E aí que mora o paganismo enrustido, tá bom? Mas é dulia, não é elatria. Não interessa, né? É complicado, tá certo? A fonte se bebe aonde? Na fonte do cristianismo? Aprenderam isso com os apóstolos? Os apóstolos escreveram alguma coisa sobre isso nas escrituras, no Novo Testamento? Não, né? Então o protestante está mais perto do que os apóstolos faziam do que os católicos. Não? Bom, vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Entre os anos 726 e 843, a Igreja do Oriente dividiu-se por causa da questão das imagens. É verdade. Tá? Houve uma briga feia aí por um bom período por conta das imagens, tá? Talvez sob influência do islamismo. Sim, o movimento, a ascensão do islamismo, que condenava qualquer uso de imagem, influenciou muito o pensamento da igreja no Oriente, tá? Isso é fato histórico. O imperador Leão III foi chamado de iconoclasta. Iconoclastia significa destruidor de ídolos, tá? Ou, melhor, de ídolos não, perdão. Destruidor de imagens ou destruidor de ícones, tá? Iconoclastia, destruição de ícones.
Ao contrário, deixa eu ver aqui, não, ao contrário não. O imperador Leão III foi chamado de iconoclasta, palavra grega que significa destruidor de imagens. Ele tentou reprimir o culto aos santos com a ação do exército. O povo simples e os monges se opuseram. O monge João Damasceno foi o teólogo que defendeu a veneração das imagens. Ele dizia que o próprio Jesus Cristo, ao se tornar um corpo humano, tornou-se imagem visível de Deus. Quer dizer, ele usou a encarnação de Jesus, o Damasceno, João Damasceno, né? lá no século IX, século VIII, século IX. Ele usou a encarnação de Jesus, lá do século I. Jesus veio, né, da glória, tornou-se homem. João capítulo 1 fala isso. É a centralidade da nossa fé. Ele usa isso como exemplo de que como Jesus se tornou como homens, tendo uma imagem visível, ele foi a imagem visível do Deus invisível, inclusive. Então, isso justificaria fazer imagens dos santos que morreram e foram para a glória. Cara, você acha isso uma boa defesa mesmo? Tá bom. Beleza. Bom, ele dizia que o próprio Jesus Cristo, ao tomar um corpo humano, tornou-se imagem visível de Deus. Cara, Jesus encarnou, tornou-se homem, pelo amor de Deus. Ele não foi feito uma estátua, né? Ele não veio como uma estátua. Deus não mandou uma estátua de Jesus na Terra. Bom, enfim, tá? Bom, havia explicações filosóficas e platônicas nas argumentações a favor das imagens. E elas seriam essas imagens seriam representações ou representação visível das verdadeiras realidades espirituais. Contemplando-as, a alma seria transportada aos céus. João Damasceno recordava, porém, que esses reflexos da realidade celeste nunca podiam ser adorados em si mesmos, mas apenas contemplados com a veneração. Essa doutrina foi oficialmente aprovada pela Igreja no Concílio Ecumênico VII, em Nicéia, no ano 787. Então você vê que só ficou mais forte mesmo essa coisa dos cultos na geral da Igreja, a partir mesmo do ano 787. Não tão tranquilo antes disso, como os católicos pintam o quadro, né? Bom, era inevitável que os povos pagãos convertidos ao cristianismo, acompanhando os seus reis à pia batismal, praticamente sem evangelização, trouxessem para dentro da igreja a mentalidade mágica e pagã, que se misturava com as novas devoções pregadas pelos missionários. Até hoje continua o mesmo problema. A igreja ensina uma coisa e o povo pratica outra. Tá aqui, ó. Tá vendo? A igreja ensina uma coisa, não sei se tá dando para ver, tá embaçado, né? A igreja, acho que é embaçado quando eu ponho. A igreja ensina uma coisa e o povo faz outra. Ou seja, a igreja, para não frear o povo, para não perder fiéis, foi permitindo coisas entrar, vamos deixar assim, desde que adore só Jesus, né? Então, até hoje, nós temos aí muita gente que não tem noção do que significa a fé, né? Enfim. Aí agora escuta essa aqui, ó. Ele continua na página 9. O padre continua escrevendo. São Tomás de Aquino, no século VIII... desculpa, tô ficando doidão. Nossa. Devia apagar esse pedaço, mas eu não vou apagar, não. Eu falei errado aqui, tá? São Tomás de Aquino, no século XIII... Eu joguei o Tomás de Aquino lá pro século VIII, ó. Perdão, São Tomás. sem zoeira, na seriedade, tá? Com todo respeito, é uma brincadeira com todo respeito. No século XIII, quando viveu, né, Tomás de Aquino, ele ensinava que o uso das imagens e quadros tem 3 funções. A imagem é um meio de instrução para os analfabetos, o que eu falei no outro vídeo, que era uma forma de ensinar os que não sabem ler. Segundo, a imagem recorda os mistérios da salvação e o testemunho da vida dos santos. Sim, era para lembrar totalmente no início, entende-se isso. É totalmente a ideia da igreja de usar essas imagens não era para uma adoração, um culto, coisa assim, mas a ideia de ensinar por meio das imagens, tá? Porque não tinha Bíblia, porque não tinham leitura, eles não tinham a Bíblia todos, e se tivessem não tinham leitura, eram analfabetos, e também para que eles pudessem de alguma forma recordar a salvação
que os santos tiveram, né, e o testemunho de vida que eles tiveram, e tentar imitar esse testemunho através da história deles, recordando através de uma imagem, tá? E terceira, a imagem é o meio de avivar a piedade e a oração, que ao ver uma imagem, lembrava a pessoa daquela pessoa que, da imagem, né, que a imagem representava um santo, né, digamos assim. Digamos assim, não, a imagem representa um santo, uma santa, e ao ver a imagem, alguém lembra-se imediatamente da história daquela pessoa e ela se põe a orar, né, a buscar mais a Deus. Então, assim, a ideia, ela em si, em alguns pontos é boa, mas em momento nenhum, o cristianismo lá do século I, dos apóstolos, deram essa ideia, deram esse... por que vocês não fazem imagem? Você nunca vê Paulo escrever nada sobre isso. Fizeram uma imagem de um dos santos, né? O Estevão está no livro de Atos, né? Ele foi o primeiro mártir da vida, ele foi o primeiro mártir da história dos relatos cristãos, primeiro a da vida pregando o evangelho por amor a Cristo. Se ele foi o primeiro mártir, por que nenhum escrito de Paulo e dos apóstolos fala pra gente orar a Estevão? Você percebeu? Pô, não tem nenhuma carta de Paulo que ele fala assim, mano, dá uma olhadinha, Estevão já tá no céu, pô. Vê se ele intercede pra nós aí junto a Jesus lá, pô. Ajuda a gente aí. Não tem nenhum texto que ensina a orar pro Estevão, cara. Quer ver outra coisa? Nenhum texto, os servos de Deus do Antigo Testamento também estão na glória com Deus, certo? Elias, Eliseu, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. É o mesmo Deus, somos o mesmo povo, eles estão lá. E quando no Novo Testamento você vê o Jesus ou um apóstolo falar para acender uma vela para eu fazer uma imagem de Elias, uma imagem de Eliseu, ou assim, ou fazer uma oração, faça uma oração a Elias, que ele deve estar perto de Deus agora, ele vai falar com a gente lá, ele vai ver Jesus lá e vai interceder por nós. Ou Eliseu, ou Moisés, ou Abraão. Cara, na Bíblia, no Novo Testamento, não tem nada disso. Não existe nenhuma ideia de orar para quem morreu. Eles pegam aquele texto, orando na intercessão de todos os santos, na intercessão dos santos. Essa ideia é para quem está vivo, querido, é de você orar por mim. Nós somos os santos de Deus, porque somos santificados em Jesus Cristo, porque cremos em Jesus e somos santificados nele, pelo sangue dele somos purificados. Por isso somos feitos santos em Cristo, não em nós mesmos. Somos chamados de santos, tá certo? Quando eu digo vou fazer intercessão pelos santos ou intercessão de todos os santos, estou dizendo que eu vou orar por você que está vivo e você vai orar por mim. Eu oro por você, eu peço a Deus, em nome de Jesus, pela mediação que é em Cristo, eu oro para Deus abençoar a sua vida, guardar a sua vida, ajudar você, e você faz o mesmo em nome de Jesus, falando com Deus, em nome do Filho dele, orando por mim, um intercedendo pelo outro. Essa é a intercessão dos santos, ok? E não de eu falar com alguém que já morreu, está no céu, e eu estou falando com essa pessoa e ela está me ouvindo. Isso não existe. Isso aí foi trazido para dentro da igreja a partir de uma fonte de um sincretismo religioso do paganismo, que a igreja permitiu, como diz o livro aqui do padre, trazer para dentro de si. A igreja adaptou um ensino ali e foi tentando carregar assim, misturando ali a cultura do povo com uma fé cristã da igreja. E é isso que aconteceu. E é por isso que o protestante quis fazer a reforma, e é por isso que até hoje o evangélico ele luta contra essas coisas dentro da igreja, porque foi para a fonte que é as escrituras, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou dizer para você aqui que temos livros que você pode ler. Esse aqui, ó, do Jeremias, Carlos Jeremias Klein. Tem outras capas dele, pela fonte editorial. História da Igreja. Esse aqui é curso História da Igreja, tá? Mas tem uns que tá escrito só História da Igreja. Tem outras capas. É um livro muito bom para você adquirir. Esse que eu acabei de falar, que é católico, que eu acabei de ler para você, da Paulinas, Imagens de Idolatria, do padre Antônio Gruiters, né? Tá certo? Tem o nome dele, pela Paulinas. Você pode ler. Você pode ler também um livro do Hernandes Dias Lopes. Aqui é protestante esse livro, certo? Aqui pela editora Vox Literis, né? O Hernandes Dias Lopes, o Papado e o Dogma de Maria, tá certo? É um livro interessante para você ler. O próprio livro aqui que eu mostrei para você, da AD Santos, editora AD Santos, Catolicismo, né? Uma análise crítica e teológica do Anselmo Damasceno Santos, ok? Tem esse aqui, História Eclesiástica, do
Eusébio de Cesareia, para você conhecer um pouco as origens aí do cristianismo. Esse aqui é bem antigo, né? Escrito lá no século IV, tá certo? Nós temos esse aqui também que é muito bom, História da Igreja Cristã, né? Do Jesse Lehman Humboldt, né? Humboldt. É difícil de falar esse nome. Pela editora Editora Vida, ok? Nós temos esse aqui também, História do Cristianismo, do Bruce Shelley, tá? Esse aqui é pela Thomas Nelson. Também é um livro interessante para você ler, você vai aprender bastante coisa aqui, enfim. Bom, pessoal, tem um monte de outra coisa, outros livros, enfim. Só para dar aí meu parecer sobre essa questão, focando aqui nas imagens, basicamente, e da tradição. Por que que o evangélico fica só no sola escritura e a igreja fica batendo na tradição? Batendo não, né? Fica batendo nos evangélicos porque os evangélicos não abraçam a tradição católica, né? Por conta disso, a gente acredita, como foi dito aqui, com todas as letras e de forma muito clara, que a tradição ela foi gradativamente se desviando da originalidade do pensamento cristão da igreja do século I, tá? E gradativamente ganhando forças depois do século IV, foi consolidando ideias, como nós lemos no livro aqui do Padre, pela editora Paulinas, que foi permitindo que coisas do paganismo, ideias, foram entrando e foram adaptando uma teologia para aqueles costumes, tá? E, querendo ou não, isso ajudou, esse sincretismo, essa visão pagã, né, dos costumes pagãos foram, de certa forma, aproveitados pela igreja para fazer com que o pessoal aceitasse a fé cristã. Foi utilizado meios, né, não puramente um convencimento do Espírito Santo, mas uma ideia de ajustar a fé cristã à fé pagã, né, de uma forma que adorasse só a Deus, mas permitindo costumes pagãos dentro da igreja. E é por isso que a igreja evangélica saiu fora, tá? Não rompeu com a igreja católica, porque não poderia permitir manter-se assim dentro de uma leitura, como eu estou fazendo aqui, daquilo que não foi certo lá atrás e continua errado até hoje, então, nesses termos, tá bom? Bom, eu fico por aqui, Deus te abençoe, esse é o primeiro vídeo de 2024, Deus nos permita fazer outro, compartilhe, curte, se inscreve no canal, e Deus te abençoe, feliz ano novo, até o próximo vídeo.